irmãos, muita paz e muita luz para todos. Estamos iniciando mais um Despertar Espírita pela tvnovaluz.com, pela Rádio Rio de Janeiro 1400 AM e pela Rede Amigo Espírita. Muito obrigado pelo seu carinho e pela sua audiência. Que Jesus abençoe esta produção do Clube de Arte e do Grupo Espírita Eurípides Barçanufo, o Recanto da Prece. Essa é a TV Nova Luz iluminando o seu dia. A gravidez é uma das mais belas fases da vida. Através desse mecanismo natural, permite Deus que os espíritos desencarnados ingressem no mundo físico para uma nova etapa na sua existência. Surge um novo corpo, uma nova família, uma nova oportunidade de crescimento, tanto para o ser que nasce, quanto para a família que o recebe. O aborto interrompe esse processo de iluminação. Hoje, o nosso programa é Em Defesa da Vida. Para a doutrina espírita, já no momento da concepção, o espírito se une ao corpo físico e dá início à sua nova missão na Terra, junto à família escolhida por Deus. E é mais um degrau a caminho da felicidade. Como se processa a união do espírito com o corpo físico? Quais as consequências do aborto para o espírito e para a mãe? Que alegrias nos aguardam com a chegada de uma criança? Estas são as nossas questões de hoje. Está no ar o Despertar Espírita. O Despertar Espírita de hoje vai falar sobre o aborto. Para tratar desse tema, convidamos Armando Falcone. Ele é terapeuta holístico, escritor e apresentador do programa Justiça Divina aqui na TV Nova Luz. Seja bem-vindo, Falcone. Obrigado, Berenice. Obrigado, TV Nova Luz. Uma boa tarde a todos. Vamos dar início à nossa entrevista sobre o aborto. E Falcone, é sempre crime o aborto, independente da situação, do período de gestação? A minha formação em Direito, aprendi que o aborto é crime conforme as leis brasileiras. Há outros países em que o aborto já foi legalizado, mas essa ainda não é a nossa realidade. Muito bem, quando nós vamos no Livro dos Espíritos, questão 358, pergunta Allan Kardec se o aborto é crime. E respondem os espíritos amigos que toda vez que transgredimos a lei de Deus, estamos cometendo um crime. Por isso, se o aborto vai contra os princípios da vida que não nos pertence, nós podemos considerar o aborto como um crime na visão espírita também. E como é que se processa essa união do espírito com o corpo? Como é que se dá isso? Nós vamos observar que a doutrina espírita veio colocar luz no assunto. Antes da doutrina espírita, acreditava-se em muitas religiões que o espírito era criado no momento do nascimento. Mas a doutrina espírita vem nos mostrar que não. Que a concepção é no ato da concepção, conforme vemos também no Livro dos Espíritos, questão 344 a 360, 344 a 360. É no ato da concepção que se fundem essas forças através da união do espermatozoide, que é a semente masculina, com o óvulo, que é a semente feminina. Até ali é a ação espiritual atuando. A partir do momento em que os cromossomos se ligam, nós vamos ver os fatores genéticos. Acreditava-se na medicina, anteriormente, que o espermatozoide que chegava primeiro, o que ganhava maratona, este é que criava o novo corpo, queria gerar o novo corpo. Mas a própria ciência, nas suas pesquisas, através dos microscópios eletrônicos e tudo mais, hoje não. Sabe-se que uma multidão de espermatozoides envolvem o óvulo, mas somente um penetra
de acordo com o campo magnético. Na doutrina espírita, nós vamos saber que esse campo magnético foi criado de acordo com o quê? A aproximação do espírito desencarnado da mãe altera o campo magnético da mãe, influencia os ovários e o óvulo, e ele vai permitir, então, que um espermatozoide que traga uma carga magnética oposta e complementar, na medicina chinesa é chamada de Yin e Yang, é que vai fazer essa fusão, é que vai eclodir essa vida. Assim nós vamos ver que até o momento da concepção, os processos são magnéticos, espirituais. Depois que o espermatozoide penetra a intimidade do óvulo e começa todo o processo de multiplicação celular, pelos mecanismos que eu já descrevi, aí sim, se o pai é da raça negra, a mãe da raça amarela, branca, vermelha ou qualquer outra raça, esses fatores genéticos vão estar contribuindo. Existe todo um processo, né? Todo um processo. Agora, na hora, vamos imaginar, no aborto, né? Nesse momento de aborto, quais são as consequências para esse espírito que já vem passando por esse processo para reencarnar? Porque a gente sabe que tudo começa bem antes. Bem antes. Então fala um pouquinho desse bem antes para a gente e essa consequência do aborto para o espírito reencarnante. André Luiz Espírito, que foi médico na Terra, numa linguagem adequada a leigos e a pessoas da medicina, vem nos apresentar no livro 3, Missionários da Luz, do capítulo 13 ao capítulo 17, a reencarnação de Segismundo. E ali ele mostra que não é num passe de mágica que acontece essa fusão. Segismundo Espírito tem a oportunidade de reencarnar através daquele casal, aproxima-se da mãe durante o mecanismo do sono, conforme está na questão 400 a 412, capítulo 8º, da emancipação da alma durante o sono. A mãe vai fundindo as energias dela com as energias de Segismundo Espírito. Mas há entre Segismundo e aquele que será seu pai, forças antagônicas. São espíritos que tiveram momentos de desafio em encarnações passadas. Quando o pai encarnado percebe a aproximação de Segismundo, rejeita. E a partir daí, ele cria uma vibração mental energética que anula os espermatozoides na bolsa escrotal. Olha só, ele tem relacionamento com a esposa, no período fértil, todas as condições apropriadas, mas aquela fusão não acontece. Os amigos espirituais, através de Alexandre e uma equipe de benfeitores, amigos da família, amigos do trio, das três partes, o pai, a mãe e o espírito que deverá reencarnar, começam a programar reuniões no mundo espiritual, em que o pai vai sendo aproximado progressivamente de Segismundo, até que essas vibrações mudam e a reencarnação acontece. Então nós vamos observar assim, Berenice, que é um processo que pode demorar semanas, meses, anos, dependendo de uma série de fatores. Um lar bem estruturado, quando o casal vem à Terra, eles já costumam muitas vezes assumir compromissos no mundo espiritual com os espíritos que deverão receber como filhos. O aborto provocado, o aborto crime, não o aborto espontâneo, ele será então a falência de um projeto que na hora de receber o habite-se, vem por terra. É como uma equipe de engenheiros e arquitetos que fazem a planificação, estudam o terreno e edificam um prédio de vários andares, ou simplesmente uma casa de 1 ou 2 andares. Na hora que o técnico da prefeitura vem para dar o habite, o prédio cai, a casa cai, rui tudo. Impossível habitar aquela residência, impossível habitar aquele condomínio. É uma falência de um projeto estruturado com muita antecedência, causando prejuízos, tanto para aqueles que o provocam, como para aquele que se vê pego nesta situação.
Pois é, e nesse momento, né, interrompendo a gravidez, imagina a frustração para o próprio espírito. Com certeza. Né? Então, além das consequências legais, né, aqui no Brasil, mas mesmo em lugares que está legalizado o aborto, também as pessoas acabam tendo responsabilidades morais, né? Porque nem apenas pelo fato de ser legal... Não é moral. Exatamente. Por que um tribunal, por que uma autoridade na terra lavrou, ou um grupo de autoridades lavraram uma lei, tornaram legal para aquela comunidade, mas imoral? Isso. Quando Allan Kardec, na questão 621, pergunta aos espíritos benfeitores no Livro dos Espíritos, onde está a verdade? Onde está escrito a lei do bem e do mal? Qualquer outra religião vai dizer que está no livro A, no livro B, no livro C, no autor X. Os espíritos respondem a Kardec que a verdade, a consciência do bem e do mal, está na nossa consciência. Eu sei quando eu estou burlando a lei. Eu sei quando eu estou pisando na bola, como se diz no popular. Você pega uma criança, quando vai fazer uma coisa errada, ela olha para um lado, ela olha para o outro, para certificar-se de que não será pega com a mão na botija, que não será pega no ato inconveniente. Isso. Desde criança nós temos isso e vai se ampliando. Então a lei humana pode tornar legal na Constituição do país, mas não deixa de ser imoral. Nós não temos a capacidade de criar, nós somos co-criadores, nós somos responsáveis, e essa responsabilidade aumenta conforme aumenta o nosso conhecimento. Muito será pedido a quem muito foi dado. E aqui no Brasil, de vez em quando, começa a falar sobre isso, essa possibilidade de legalizar um aborto, e acaba que será uma responsabilidade de todos, né? Já abriram uma exceção, legalizaram para o anencéfalo. E daqui a pouco, através do ultrassom, a hora que detectarem, através dos equipamentos cada vez mais profundos nas imagens, mas eu tenho uma filha de 30 anos, médica. Tenho um filho de 28 anos, fisioterapeuta. Minha primeira esposa já desencarnou, vai completar agora 9 anos, dia 11 de agosto. O ultrassom que foi feito na Cátia, há 30 anos atrás, eu consorciei-me novamente com a Andréia, e temos uma filha de 2 anos e meio. 25 anos depois, 28 anos depois, o ultrassom que foi feito na Andréia, parece que o outro era pré-histórico, era jurássico. Nossa. Cada dia as máquinas de ultrassom, de tomografia computadorizada estão aumentando. E a hora que detectarem que o feto tem uma outra anomalia, falta uma perna, falta um braço, tem outro tipo de lesão que não a lesão anencéfala. Daqui a pouco, essas aberturas são um perigo para o processo de equilíbrio dos valores morais na Constituição. Isso. Nós temos uma participação, é uma companheira de Oswaldo Cruz, do Rio de Janeiro, e ela fala o seguinte: eu já fiz um aborto, mas na época eu não era espírita. O que eu faço para me redimir? Um abraço a todos. Ângela Maria. Muito obrigada, Ângela, e o Falcone vai responder para a gente. Ângela, a sua pergunta é muito consistente. Aliás, não é a Ângela Maria, desculpa. Ela não se identificou, Okay. Desculpa. Então, você que fez a pergunta pelo canal do telefone ou da internet, a sua pergunta é muito consistente. Por quê? O número de pessoas que realizamos abortos é muito grande, mas a maioria o fizemos sob determinada pressão da família ou por desconhecimento. Como proceder? Mudando o seu comportamento, buscando ajuda espiritual, se necessário ajuda psicológica, porque principalmente a mulher, que fica parecendo que é mais responsável do que o parceiro masculino no processo do aborto, entra numa crise de culpa. Há 37 anos eu atendo pessoas no consultório. Eu montei a primeira clínica de acupuntura chinesa registrada no estado de Minas Gerais. E o número de pessoas que nós recebemos, tanto homens como mulheres, mais mulheres do que homens, com aquela sensação de culpa, então transforme a sua culpa, se ela existir, em reeducação pessoal. Dedique-se a novos filhos. Se não os tem, dedique-se aos filhos da carne alheia. Por onde passar, seja alguém que dê para as crianças que possam estar olhando para você um exemplo nobre.
procure um trabalho voluntário numa instituição espírita ou de qualquer outro segmento religioso, onde você possa dedicar do seu tempo voluntariamente serviço em favor das crianças. Torne-se educadora, pensando melhor, falando melhor e agindo melhor. Transforme-se numa carta viva do Evangelho, como diz Paulo nas suas mensagens. Não existe castigo, existe oportunidade de lavar a própria consciência e fazer das suas mãos, extensão das mãos de Jesus. Ele mesmo disse: dai de comer a quem tem fome, dai de beber a quem tem sede, vestir a quem está nu. Seja útil na sociedade, principalmente em favor da criança. E tudo isso reorganiza-se. Todo bem que você faz aumenta a luz em você e diminui a treva que você possa carregar por comportamentos inconvenientes de ontem. Busque uma casa espírita, busque o atendimento fraterno. Porque isso é a justiça, né? Sempre Justiça. a oportunidade, Deus é amor, né? está em João. Deus não é castigo, Deus não é um capataz com chicote na mão. Deixou a cara na reta? Tome uma chicotada. Não é assim que a vida funciona. É isso mesmo. Nós temos uma outra participação. Agora sim, é da Ângela Maria, de Magé, daqui do Rio, que é um município aqui do Rio de Janeiro. E ela fala o seguinte: depois que eu tive meu primeiro filho, eu tive 4 abortos espontâneos. Gostaria de saber por que eu não conseguia assegurar a gravidez. Se foi alguma aprovação ou algum resgate. O meu neto falou que ele já passou pela minha barriga. Será que pode ser uma dessas crianças que eu perdi? Beijos para todos. Obrigada, Ângela. Seu neto recorda-se da experiência da gestação anterior. Não é isso? Que bom que você pôde gestar uma primeira gestação completa, os 9 meses, e ter a oportunidade da maternidade. Agora, quem são estes espíritos? Pode ser que você se voluntariou no mundo espiritual para ser instrumento do processo de gestação e de princípio de formação, de reorganização das forças humanoides dessa forma espiritual. Ou pode ser que sejam espíritos que você está ligado a um passado recente ou remoto. Nós não temos uma bola de cristal. Em doutrina espírita não generalizamos. 2 mais 2 é igual a 4, são igual a 4, na ciência exata, mas na ciência do amor, 2 mais 2 para um pode ser 4,1, para outro pode ser 3,9. Então não existe assim, isso gera isso. Lei de causa e efeito, sim. Mas analisando de uma forma mais completa, você pode procurar na primeira parte do Livro dos Espíritos qual o objetivo da encarnação. Para uns é prova, para outros é expiação. Pode ser para você e seu companheiro, pode ser para estes espíritos, pode ser para ambas as partes. O importante é que você teve estes fenômenos de abortos espontâneos. Muitos abortos espontâneos, Berenice, é o espírito que recua. Não tem nada a ver com o pai e a mãe. Quando começa a chegar o momento, ele pode ter um recuo. Nos primeiros meses ou nos meses já últimos, pode ter um recuo. Então, querida, tem uma série de interpretações que podem ser dadas à sua pergunta. Confiança. No caso desses recuos, quais motivos, assim, que possibilidades seriam desse espírito estar para reencarnar e chega na hora, ele tem um medo, ele recua e acontece o aborto espontâneo? Quais são as possibilidades disso acontecer? Os motivos que podem acontecer isso? Não é muito comum os estudantes no vestibular dizerem que na hora da prova deu branco? O que faz dar o branco? Um estado de ansiedade, um estado de tensão nervosa perante o exame. A reencarnação para o espírito é um vestibular de longo prazo. Né? Pode ser de algumas semanas, como pode ser de 30, 40, 50. Agora, dia 9 de agosto, eu fico sexagenário. Então, já estou completando um ciclo de 60 anos neste meu vestibular no presente corpo. Por isso, muitos assumem o compromisso no mundo espiritual, mas conforme vai chegando o momento, ele recua com receio, pode ser do que vai enfrentar pela frente, pode ser num momento de desespero perante o teste, a expiação ou a prova. São variadas situações. Normalmente está ligado ao medo,
ao desequilíbrio do espírito, a esses fatores de enfrentamento com as realidades reencarnatórias. Cabe-nos orar por todos. Isso. Falcone, quais são as alegrias assim que nos trazem essas crianças, né, esses espíritos reencarnando como criança? Nesta encarnação, eu sou pai pela 3ª vez e só tenho que agradecer. 3 momentos totalmente diferentes, 2 companheiras de excelente padrão de companheirismo e tudo mais, e cada gestação, apalpar o abdômen da mãe, sentir a criança mexer pela primeira vez. Eu acompanhei os 3 partos por ser profissional de saúde e hoje já está liberado, embora a maioria dos homens costumam desmaiar, não aguentam o momento X da questão. Muito bem, pegar pela primeira vez aquele corpinho seria como, num país em que a neve transforma tudo naquele lençol branco, as chegadas das edevais, as flores que vêm marcar a primavera. A chegada da criança é a primavera, é o verão, é a vida, é a vitalidade, com todos os desafios. Acompanhamos pais, amigos nossos, filhos de amigos nossos que reencarnaram com lábio leporino, com esse ou com aquele outro desafio, e vamos ver a dedicação daquela mãe, daquele pai, dos avós, dos amigos. Então a presença da criança é a oportunidade de renascer. Quando um filho passa no vestibular, a família toda passa no vestibular com ele. Quando nasce uma criança, não é só fruto do trabalho do pai e da mãe, a família renova-se, não só a família sanguínea, como a família espiritual. É a prova de que Deus, é a prova de que Jesus continua confiando em nós, espíritos ainda imperfeitos, mas que podemos, através da gestação e da geração de um novo corpo, de uma nova vida biológica, sermos co-criadores com o Pai. Entendi. Então, nós vamos fazer um rápido intervalo e na volta, o Armando Falcone, ele vai responder às suas perguntas. Acompanhe o musical Dê uma Chance à Vida, com o grupo de arte nascente. peito tenta, muda um querer respirar. Lá no seu quente ninho, a luz também chegar. Um coração que quer crescer, um sentimento por expandir. De quem vem nascer pra mamãe chorar e sorrir. E sorrir, oh, oh, e sorrir, oh, ah. Vem criança, vem surgindo com a divina beleza de viver. Vem criança, vem chorando e no colo junto ao seio emudecer. Vem criança, vem sorrindo, alegre por de novo renascer, renascer e viver, renascer e crescer. Mamãe, eu te quero sentir, me eduque, quero evoluir. É nosso destino irreversível, gravidez é compromisso assumir. Meus bracinhos nesta chance procuram também trabalhar para um mundo novo de esperança que na terra há de vingar. De vingar, oh, oh, de vingar, oh, ah. Vem criança, vem surgindo
surgindo com a divina beleza de viver. Vem criança, vem chorando e no colo junto ao seio emudecer. Vem criança, vem sorrindo, alegre por de novo renascer, renascer e viver, renascer e crescer. Renascer e viver 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 e crescer. O lançamento do Clube de Arte este mês é o CD Amigo de Luz, de Ana Cláudia Bittencourt. Este CD é uma declaração de amor àqueles abnegados companheiros que dedicam seus cuidados a todos nós, nossos amigos de luz. Senhor Jesus, desejo tanto. São 12 lindas canções compostas e interpretadas por Ana Cláudia Bittencourt, do Movimento Espírita de Niterói, no Rio de Janeiro. Amigo de Luz, Semente do Alto Amor e Janela do Coração são algumas preciosas composições que o Clube de Arte oferece neste mês ao seu coração. Ligue 0 operador 21 3017 9800 ou acesse clubedearte.org.br. Clube de Arte, a arte espírita a serviço do bem. O Clube de Arte traz para você este mês uma promoção imperdível. O CD Mundo dos Espíritos com Geraldo Guimarães, mais o livro Um Caso de Reencarnação de Ivone Pereira, mais a revista Cultura Espírita. São 3 produtos por apenas R$ 34,90. Isso mesmo, R$ 34,90. Ligue agora para 0 operadora 21 3017 9800 e peça já a sua promoção. Ou visite a nossa loja virtual, loja.clubedearte.org.br. Clube de Arte, arte espírita a serviço do bem. Estamos de volta. Você sabia que nós temos um acervo audiovisual com mais de 1000 vídeos distribuídos em 12 canais de exibição? Entrevistas, musicais, orações, visualizações e muito mais. Acesse tvnovaluz.com ou então entre no YouTube e busque Despertar Espírita ou TV Nova Luz. Utilize diariamente esse material em casa, no trabalho e leve essa harmonia com você. Se você tem um smartphone, Android ou Apple, você pode baixar o aplicativo da TV Nova Luz, ok? Então, nós voltamos aqui para a nossa entrevista com Falcone. Falcone, fala um pouquinho da sua rádio agora que completa 1 ano, desse seu trabalho. Não é minha, é nossa, é do Movimento Espírita. Nós temos em Juiz de Fora a FEAC, Fundação Espírita Allan Kardec. Você pode conferir no site www.feac.org. Na FEAC, dentre outras tarefas, nós temos 31 grupos de estudos, nós temos uma reunião de entes queridos que gerou o nosso primeiro livro, que é o Perda de Pessoas Amadas. Nós temos o SOS Preces, que é um trabalho que funciona diariamente das 8 horas pela manhã até as 24 horas, todos os dias do ano. 4 linhas telefônicas.
mais de 250 plantonistas que se revezam a cada 3 horas, e pelo telefone prefixo 3236 1122, repetindo, prefixo 3236 1122, você pode falar com um dos nossos plantonistas. Já atendemos a mais de 1.200.000 telefonemas. Completou 20 anos agora, dia 1º de agosto. E dia 29 deste mês, dia do aniversário de Bezerra de Menezes, a nossa web Rádio Evoluir, www.radioevoluir.com, radioevoluir.com. Você tem 24 horas no ar, mensagens espíritas sem comerciais. Já são produzidos pela equipe da FEAC 38 programas que se revezam ao longo do dia e da noite, e nós copiamos alguns programas de fora, inclusive muito material da TV Nova Luz, as visualizações terapêuticas com a Yasmin, não é isso? Completando a nossa grade. Esse trabalho completa agora dia 29, então, de agosto. Primeiro ano, já atingimos 50 países, mais de 22.000 internautas. Você pode visitar os nossos sites, e quem quiser visitar o meu site também, é falcone.com.br. Aí tem o hot site dos livros, tem a loja, tem o site da FEAC, tem o site da rádio, está tudo incorporado nesse endereço, falcone.com.br. Parabéns. Nessas pessoas que ligam lá buscando preces, vocês conseguem fazer assim um percentual de determinados assuntos? Por exemplo, as pessoas costumam ligar que estão na dúvida de cometer um aborto ou não, e ligar buscando um apoio? Aborto, suicídio, depressão, baixa autoestima, não é isso? Brigados com Deus. Por que surgiu a doença em mim? Com tanto bandido, com tanto isso, com tanto aquilo. Então nós estamos vivendo uma onda de insatisfação. Com raras exceções, os religiosos, não são as religiões, os religiosos estão querendo vender o céu, não é isso? E a preço alto. A doutrina espírita, tudo é gratuito, e as informações, o conteúdo da resposta que o atendente do atendimento fraterno, a pessoa que te recebe no centro espírita, a mensagem da TV Nova Luz, da Rádio Evoluir, oferecem ferramentas para a criatura abrir a própria consciência. Lembra da parábola, da metáfora, quero dizer, de Ali Babá e os 40 ladrões? Abra-te, sésamo. Então a doutrina espírita vem abrir a caverna do ego, vem abrir as comportas do self, para que eu possa conhecer, à luz da razão e do bom senso, quem sou eu, de onde eu vim, por que eu estou aqui, por que eu estou enfrentando problemas e desafios que o meu vizinho não enfrenta e vice-versa. O número de pessoas em situação de desespero, seja pelo aborto, seja por tentativas de suicídio frustradas, ou vontade de fazer o suicídio, eu não cometo porque eu não tenho coragem. É uma experiência extraordinária ser plantonista do SOS Preces. Eu aplico o curso de capacitação desde o primeiro grupo, sou um dos fundadores do SOS Preces, e é uma alegria muito grande o número de pessoas que ligam agradecendo por não terem chegado às vias de fatos, seja deste ou daquele comportamento inconveniente. Isso. Então nós temos mais uma participação, que é a Tânia, Ilha do Governador, aqui também do Rio de Janeiro. E ela fala o seguinte: devemos agradecer todos os dias a Deus por essa dádiva dada a nós mulheres. Ensinamos e aprendemos com nossos filhos. E o que você me diz disso? Cada filho é um livro novo que você abre. Não é isso? Sendo que o livro você fecha e abre a hora que quer. Isso. A criança, alguns pais costumam dizer assim, tem um defeito em criança, não vem com o botão liga, desliga. Mas é justamente porque não tem o botão de desligar é que a gente aprende paciência com eles, é que a gente aprende tolerância, é que a gente multiplica a amorosidade, é que nós estamos lendo e ouvindo, não é só um livro, é uma 3D. 4D, 5D, é uma vivência, é uma integração.
E recebemos na família tanto afetos como desafetos. Tanto criaturas com quem já vivemos e tivemos momentos agradáveis ou momentos difíceis, como espíritos que estamos recebendo pela primeira vez, ampliando assim o conceito da família universal. Não é isso? É isso mesmo. E mais uma participação de Marilene, de Campo Grande, também aqui do Rio de Janeiro. E ela fala o seguinte: gostaria que comentasse sobre o uso da pílula do dia seguinte. É uma situação delicada. Por quê? Para quem não tem os conceitos que Jesus nos coloca, e está em João, capítulo 10, versículo 10. Eu vim para que tenhais vida e vida em abundância. Nós achamos que somos donos do nosso corpo. E nem dono do corpo nós somos. Emmanuel vai dizer numa mensagem do Vinha de Luz, que é um dos livros dele que ele trata de parábolas do Evangelho, que o corpo não nos pertence. O corpo é empréstimo para a criatura do Criador. O Criador nos empresta essa indumentária, como nós estamos vestindo o corpo com uma roupa, nós estamos vestindo-nos em espírito com o corpo biológico. A pílula do dia seguinte é um engodo. Por quê? Se o espírito se liga no ato da concepção, a pílula do dia seguinte vai alterar numa carga extraordinariamente expressiva o conjunto hormonal da mulher. Se a concepção aconteceu, porque não quer dizer que toda relação tem a concepção, mas se aconteceu a concepção naquela madrugada, ou nas horas após a relação, e o óvulo, agora já fecundado, se desloca pelas trompas em direção ao útero, não vai encontrar no útero aquela permeabilidade que o permite aprofundar-se nos tecidos e começar a criar a placenta. O que vai acontecer? Ele é eliminado e acontece um aborto de algumas horas ou de alguns dias. Porque pode você tomar pílula. Teve a relação ontem, tomou a pílula hoje e o processo de fecundação pode se dar nas próximas horas e vai ser interrompido. Pílula do dia seguinte é um risco de aborto se houve fecundação no ato sexual. Isso. Vamos para mais uma participação, agora da Denise, de Belfort Roxo, aqui também do Rio. E ela fala para nós: boa tarde, há muito tempo eu fiz um aborto e hoje, com a nossa doutrina, tenho consciência de que o que eu fiz foi errado. Após esse aborto, tive outros 2 filhos e gostaria de saber quais as consequências para esse espírito e será que ele reencarnou como um dos meus filhos? Abraços. Obrigada. E o que você me diz? Não temos como responder com certeza a sua questão. Quando o espírito é abortado, dependendo do seu padrão moral, ele pode perdoar, tomar consciência no mundo espiritual e seguir a sua jornada ou aguardar um novo momento para reencarnar. Pode ter acontecido isso. Dependendo do seu padrão de pouca evolução ou dos vínculos que o ligam àquele casal de reencarnações anteriores, ele pode tomar-se de ódio contra a mãe, contra o pai ou contra ambos e criar uma situação de desequilíbrio da própria personalidade vindo a influenciar o casal ou um dos dois. Assim, nós podemos dizer que há grande probabilidade que um dos dois seja o espírito abortado no primeiro momento. Mas não podemos afirmar com certeza. Leia, como eu disse, da questão 344 à questão 360, leia a reencarnação de Segismundo no Missionários da Luz e a sua visão vai ampliar. O que importa é o seguinte: dedique-se a estes 2 espíritos e mantenha o primeiro na pauta das suas orações, do seu diálogo interno, do seu self-talking ou diálogo interno. Converse com esse espírito, fale com ele do seu amor, da sua dedicação. Se for um dos 2 reencarnados, vai receber. Se for alguém que já está no mundo espiritual, numa outra jornada de evolução, em outra família, vai receber. E se for um espírito que ainda está agarrado àquele momento, vai diluir e receber as suas vibrações. Seja mãe amorosa, afetiva, integral e coloque-se
nas mãos do Pai maior, que é Deus. Você fez uma colocação muito interessante, dizendo, como o Emmanuel explicou, que o nosso corpo é empréstimo de Deus, né? Então, qual é o ponto, qual é o limite, ou até que certo ponto a mulher tem a liberdade sobre o corpo dela? Porque muitas vezes isto é usado até para propaganda do aborto. A mulher, não, eu tenho direito ao meu corpo, e no meu corpo eu faço o que eu quero. Então, como é que você pode explicar para a gente? A americana, ou uma das americanas mais responsáveis pela legalização do aborto nos Estados Unidos foi Betty Friedan. Feminista radical. E depois de muitos anos, já envelhecida, ela colocou as mulheres contra os homens. Depois de muitos anos, algumas décadas, sendo entrevistada novamente pelo jornalista da BBC, ele disse a ela: se você pudesse começar com a cabeça de hoje, como que você faria? Ela diria: eu faria diferente, porque eu coloquei a mulher contra o homem. Hoje eu colocaria a mulher ao lado do homem para fazê-lo corresponsável, porque ficou parecendo que o aborto era só responsabilidade feminina. Se a mulher quer assumir os direitos sobre o corpo, e sabendo dos conhecimentos de que uma relação sexual pode gerar uma nova vida, haja no aspecto contraceptivo. Eu quero ter liberdade, usar a minha sexualidade do meu modo, acabou e pronto. Os jovens de hoje, em nenhuma época da humanidade, um jovem de 14, 15, 16 anos teve tanta informação. Se bobear, seu filho, meu neto, seu neto, conhecem mais de concepção por causa da internet hoje. Se você entrar no YouTube e digitar fecundação, tem mais de 7.000 documentos em vídeo, desde ultrassons de última geração até simulação de desenhos animados de como que acontece. Você quer ser dona do seu corpo? Seja dona responsável da sua casa. Cuidado com a troca de parceiros irresponsável. Chico Xavier dizia: quem troca de parceiro como quem troca de camisa não se ama. Ame-se, mulher. Valorize o seu corpo. Não aceite ficar. Simplesmente, um orgasmo masculino dura de 6 a 8 segundos, o masculino, quando bem trabalhado, de 10 a 12 segundos. Por causa de uma fração de prazer, colocar em risco a sua integridade? Não é isso? Então, seja dona do seu corpo com legalidade, com moral. Sexo sem responsabilidade é sem responsabilidade para com esse corpo que você quer ser dona. Por que a sua casa tem fechaduras? Tem sistema de vídeo, tem cerca elétrica? Por que nós procuramos proteger o nosso patrimônio e não procuramos proteger o nosso corpo contra as DST, doenças sexualmente transmissíveis? Assim, seja responsável com autoestima, com alto amor, valorizando o instrumento que te foi emprestado, porque não é seu. Fazer do seu corpo o que quiser, você pode matar-se então. Suicídio então é algo legal. Eu posso te matar. Você é minha filha, foi gerada por mim e minha esposa, eu posso te matar, que você é patrimônio meu. Olha como é que fica o raciocínio. É que, como se diz nas Minas Gerais, nós puxamos a brasa para a nossa sardinha, para o nosso peixe. Nós damos a interpretação de acordo com o nosso interesse, mas não passa num raciocínio lógico: eu sou dona, eu sou dono do meu corpo. Não somos dono de nada. Caixão não tem gaveta, mortalha não tem bolso. A ciência, a biologia está demonstrando isso cada dia mais. Cuidado, você está procurando uma legalidade que não é legal, é imoral. E com relação aos jovens, né? Porque nós estamos vendo que a sexualidade dos jovens estão, assim, muito cedo os jovens estão tendo relações, né? E muitos também sem essa preocupação das consequências. O que isso pode acarretar para os jovens, mesmo aqueles que falam: eu não sabia, eu sou jovem? Como é que isso fica? O eu não sabia é mentira. Como é que você vai usar um automóvel se você não sabe como que os instrumentos precisam de ser manuseados? O sexo é instintivo, sabemos o que fazer. E hoje, com os smartphones, com todas essas redes Wi-Fi, temos acesso a tudo. Então, esse eu não sabia, voltamos à lei dos homens. Diz a lei: o desconhecimento da lei não exonera o réu da culpa. Doutor juiz, só desculpa, eu não sabia que não podia matar, eu matei a Berenice.
Ah, então você está absolvido, você não sabia, pode ir para casa. É assim que funciona? Negativo. Da mesma forma, usar o corpo sem consciência é irresponsabilidade. É você ter carteira de motorista B para dirigir automóvel com até 5 passageiros e pegar uma Scania e sair no asfalto. Vai provocar acidente com certeza. Por isso cabe aos pais. Quando eu cheguei em Juiz de Fora há 35 anos atrás, eu levei uma técnica das mães conversarem com o bebê na barriga e o bebê responder. Hoje eu ensino as jovens e as mulheres a conversar com a barriga, para que quando venha receber bebê, todo o aparelho genésico, todo o aparelho reprodutor feminino já esteja encharcado de bioenergia, de autoestima, de autorresponsabilidade. Falando para as mocidades espíritas, falando como pai, como educador e também me educando cada vez, porque tudo que eu falo em primeiro lugar é para o par de ouvidos mais perto da minha boca. Nós falamos, a responsabilidade dos pais é muito grande. A comunicação entre pais e filhos está diminuindo, principalmente na área sexual. Na nossa geração era tabu, era proibido. Hoje saímos do proibido não para a liberdade, mas para a libertinagem. Falcone, o que você acha do sexo livre? Ué, eu nunca soube de sexo preso. Usar a sexualidade de maneira responsável é a mesma maneira de comer de maneira responsável. Você sabe que morre maior número de pessoas por dia na Terra por excesso de comida do que por fome? Mau uso, gula. Gandhi dizia que o homem moderno cava a própria sepultura com o garfo com que se alimenta. Muitos jovens, não orientados pelos pais, ou orientados, mas querendo usar o seu livre-arbítrio para viver a vida hoje como se amanhã chegasse a morte, ou ainda hoje, colocam os pés pelas mãos. E aí acontece todas essas tragédias que nós sabemos familiares, em que muitas vezes os avós é que vão ser sobrecarregados pela não orientação na infância e as consequências da família torna-se com maior número de pessoas, causando uma alegria quando chega. Quando chega é uma alegria, mas fica aquela instabilidade, aquela sensação de desconforto no ar. Falcone, o que você falaria à luz da doutrina espírita para os casais que evitam ter filhos, justificando o custo alto de mantê-los? Porque quando a gente fala sobre isso, aí os casais falam, não, mas olha, é muito caro ter um filho, a escola é muito cara, então nós não vamos ter filho. Ou então tem um filho e fala, Deus me livre de ter outro filho porque sai muito caro. Qual é a sua opinião à luz da doutrina espírita para essas pessoas? Nestes dias em que a mulher saiu para o mercado de trabalho e chega em casa, raramente encontra um companheiro que compartilha com ela o lavar os pratos, o passar o pano no chão, o catar os dejetos do cachorro, do gato, não é isso? A maioria dos homens ainda somos muito egoístas. O que acontece? Realmente é uma sobrecarga muito maior para a mulher do que para o homem, todo esse processo da maternidade, paternidade. Agora, o que acontece? Você não quer ter despesa com os filhos, mas quer ter despesas internacionais, quer ter despesa com a bebida, quer ter despesa com o cigarro, quer ter despesa com a orgia. O seu problema não é de economia de dinheiro, há esses casos também, mas a grande maioria não quer sair da sua zona de conforto. A chegada de uma criança é uma primavera. Mas a primavera vem acompanhado das abelhas, dos marimbondos, dos beija-flores, das tempestades de verão. Não é isso? Uhum. Assim o que acontece? Muitas das vezes o casal está se omitindo. É de todos estes compromissos. Observamos, atendendo diversos níveis sociais colocados pelo sistema nosso, né? Que as famílias pobres, a amorosidade, a presença é muito maior do que em casais em que a mulher não quer deformar o corpo, em que o marido não quer isso. Não queremos abrir mão do nosso tempo em favor dos outros. Mais tarde, muitas vezes, chega uma doença, uma enfermidade, ou outro tipo de situação qualquer, porque tudo aquilo que assumimos compromisso e não fazemos, acaba criando bolsões que serão, mais cedo ou mais tarde, a vida vai nos, entre aspas, ajustar
por outros caminhos. Lar sem filhos, que poderia ter filhos, é jardim não plantado, semeado flores, é terra perdida. Isso aí. Então, sem nenhum julgamento. Isso. Cada caso é um caso. Então, suas palavras finais para encerrarmos a nossa entrevista. Agradecemos à TV Nova Luz mais este convite. Convidamos a todos a assistirem nas sextas-feiras às nossas aulas sobre justiça divina com base no céu e inferno. E desejo sinceramente que você, que todos nós que aqui estamos, façamos parte da transformação. O planeta Terra só será transformado de planetas de provas e expiações em regeneração na hora que você, na hora que eu, na hora que todos nós tivermos coragem de fazer a regeneração no nosso modo de pensar, de falar, de agir, de ser. Estamos na Terra para melhorarmos, para melhorar o ambiente da família, da sociedade, do planeta. Deus te abençoe, abençoando a todos nós, a cada passo da jornada. Isso aí. Muita paz para todos. O lançamento do Clube de Arte este mês é o CD Amigo de Luz, de Ana Cláudia Bittencourt. Este CD é uma declaração de amor àqueles abnegados companheiros que dedicam seus cuidados a todos nós, nossos amigos de luz. Senhor Jesus, desejo tanto. São 12 lindas canções compostas e interpretadas por Ana Cláudia Bittencourt, do Movimento Espírita de Niterói, no Rio de Janeiro. Amigo de Luz, Semente do Alto Amor e Janela do Coração são algumas preciosas composições que o Clube de Arte oferece neste mês ao seu coração. Ligue 0 operadora 21 3017 9800. Acesse clubedearte.org.br. Clube de Arte, a arte espírita a serviço do bem. O Clube de Arte traz para você este mês uma promoção imperdível. O CD Mundo dos Espíritos com Geraldo Guimarães, mais o livro Um Caso de Reencarnação de Ivone Pereira, mais a revista Cultura Espírita. São 3 produtos por apenas R$ 34,90. Isso mesmo, R$ 34,90. Liga agora para 0 operadora 21 3017 9800 e peça já a sua promoção. Ou visite a nossa loja virtual, loja.clubedearte.org.br. Clube de Arte, arte espírita a serviço do bem.